Oi, crianças, bom dia! Uma excelente semana para vocês. Hoje, segunda-feira, estamos aí começando mais uma semana. Uma semana de estudo, de aprendizado, né? Então, vamos caminhando aí para um decorrer de uma semana maravilhosa. Bom dia a todos, bom dia meninos e meninas e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, na sexta-feira passada, né, da semana, dia 7 de maio, nós ficamos na correção de língua portuguesa. Até porque eu também deixei para vocês passarem um final de semana bem bacana com a mamãe, né, ficar mais tranquilo aí sem atividades. Então, nós fizemos somente as correções. Então, hoje não está no nosso cronograma o nosso livro de ética. Mas nós vamos fazer, porque na semana passada não fizemos essa atividade e nós temos que dar andamento aí no nosso conteúdo. Combinadíssimo? Que dia é hoje, então? Goiânia ao nosso calendário. Dia 10 de maio de 2021, segunda-feira, né? Então, nossa primeira videoaula de hoje, da nossa segunda-feira, será de cidadania moral e ética, justamente porque não fizemos nenhuma na sexta-feira, tá? E você vai abrir na página 36 e nós encerraremos na página 48, ok? Vamos lá abrir a página 36 para a gente começar. Livrinho aberto. Vamos então à página 36. Vamos falar sobre o aquecimento global, algo extremamente importante, do qual nós estamos vivendo, não só hoje, mas já há alguns anos, né, anteriores aí. Vamos então falar sobre o aquecimento global e sobre outras coisas também que acarretam tudo isso aí, tá? Para começar, este é um tema muito falado e importantíssimo para a vida na sociedade planetária, para todos aí do nosso planeta, né? Então, é muito importante mesmo. Estamos vivendo momentos de preocupação e de busca de soluções para melhorar a situação do aquecimento global. O mais grave obstáculo é o próprio homem, que continua agindo imprudente e irresponsavelmente, sem os cuidados discutidos e mostrados a respeito do aquecimento global. Quem provoca o aquecimento global? Quem é o responsável pelo aquecimento global, pelo efeito estufa, pelo desmatamento, né? Pela falta de empatia. Por quê? Porque o aquecimento global, ele vem decorrente da sustentabilidade do planeta. E tudo isso envolve tanto o social quanto o pessoal, tá? Como o trabalho, o dia a dia, tudo isso envolve, ok? A gente vai falar sobre isso no decorrer do nosso estudo. Mas então, o grande responsável por tudo isso é o homem, o ser humano. Não é o animal, não é a vegetação, de forma alguma. O maior responsável por tudo isso sou eu, é você, somos todos nós, tá? O aquecimento global é muito sério, atinge o ser humano e a natureza inteira. Trata-se de um superaquecimento, tá? Então, o que é o aquecimento global? É todo aquele superaquecimento do nosso planeta. Não tem dia que está chovendo e no lugar de refrescar faz esquentar mais? Justamente por isso. Porque o nosso planeta não está refrescando. Porque nós não estamos tendo mais a vegetação, né, que é responsável por toda essa filtração desse calor, tudo isso. Então, justamente pelo desmatamento. Então, em todo, forma um grupo que contribui para o aquecimento global. As calotas polares estão derretendo em ritmo
acelerado nesses lugares aí, nesses países que, né, que tem muita neve, muito gelo, estão derretendo assim muito rápido. A poluição provocou uma forte camada de gases na atmosfera, aumentando o efeito estufa. O crescimento desacelerado dessas indústrias, né, faz com que tudo isso, esses gases aí penetram na atmosfera e faz com que esses gases não subam, mas volte tudo para nós em calor, tá? Deixa eu só ver aqui onde que eu parei. Aqui. O efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que alteram a sua composição. Então, quando eu falo aí que as emissões de gases nocivos é que prejudicam, faz mal à atmosfera. E quando prejudica, quando faz mal para ela, evita o seu funcionamento natural. Ou seja, vem para nós o oxigênio, né? E a gente elimina os gases carbônicos. Mas aí tem todos esses outros gases, né? Que as indústrias aí fazem, né? Tanto as indústrias quanto os veículos, todos esses gases aí que é emitido, que prejudicam a natureza, a atmosfera, faz com que esses gases não subam, né? Para voltar para a gente o oxigênio. Então ele fica na atmosfera e consequentemente irá retornar esses gases ruins para nós também. Em outras coisas, atribui-se a ele o fato de que a camada de ozônio, que fica, né, um filtro natural da atmosfera, que nos protege do contato direto com a luz do sol, aos poucos seja desfeita. Como que é isso, professora? A camada de ozônio é aquela camada natural na atmosfera que evita com que aqueles raios solares fortes venham e prejudicam nós, a nossa pele, os animais, né? E isso faz com que essa camada aí que protege a gente direto do sol vai se acabando. E é onde que o calor esquenta, onde que tem mais, que prejudica mais a nossa pele, a nossa vida, a nossa saúde, né? Porque nós necessitamos da vitamina D que o sol oferece. Mas essa vitamina D, não é direta com os raios solares, porque ela vai ser filtrada pela camada de ozônio e vai chegar a vitamina que nós pretendemos, que nós precisamos. Se isso for eliminado, ele vai vir direto para a gente fazendo mal e não bem. Tudo isso, claro, conduzido pelo efeito que o homem faz na natureza, tá? Prejudicando a natureza. Olha aqui, tá vendo? Na Antártida, onde que os ursos ficam, está derretendo e lá sim, se derreter totalmente também, os ursos também polares vão entrar em extinção, porque eles também dependem desse meio para viver, para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver a alta temperatura, porque cada animal, cada espécie, ela é de acordo com o seu habitat. A gente já estudou muito sobre isso, né? Então, uma coisa sendo prejudicada afeta toda a estrutura. Lembra da cadeia alimentar que nós estudamos? A cadeia alimentar, uma coisa leva a outra e outra. Exatamente. Quando um órgão dessa cadeia alimentar é desestruturado, é morto, vamos dizer assim, toda a cadeia alimentar sofre, né? E é exatamente a mesma coisa que o nosso planeta é. Então, uma estrutura afetada, o restante tudo sofre também. O avanço do mar é uma outra consequência do aquecimento global, assim como os incêndios e a quantidade de desertos. Tudo isso também é causado por interferência humana, tá? O mundo inteiro está ciente sobre este caos da natureza. Muitos países lutam para diminuir e encontrar uma solução para, de fato, resolver. É por isso que o diálogo é tão importante, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui também, conversando sobre isso, né? Os grandes empresários, donos de muitas
fábricas que poluem o ar devem buscar soluções, assim como os donos de madeireiras, né? Buscando o jeito certo de evitar o desmatamento, que é outra catástrofe imposta à natureza. Então, ó, podem estar grifando esse daqui, tá bom? Esqueci, conversando aqui com vocês eu acabei esquecendo. O que acontece, gente? Por que a gente fala tanto de reciclagem do lixo? Nós vamos falar ali também. Mas justamente por isso, né? Por quê? Porque a reciclagem do lixo ajuda, assim, muito, muito mesmo, que não seja feito esse efeito, né? Esse aquecimento global, esse efeito estufa. Por quê? No lugar de se construir, criar novos materiais, a gente reutiliza aqueles que já foi afetado pela natureza, tá certo? Então, é muito importante ter a consciência, além da preservação, a reutilização, né? A reciclagem, ok? E, claro, os donos das madeireiras também, o certo seria fazer uma plantação dessas madeiras para ser utilizado, né? E não sair aí desmatando tudo. É muita informação, mas todas elas estão ligadas a atitudes cidadãs, né? Minha, sua, de toda a população. E principalmente a compreensão de que estamos sobre o mesmo teto. Quando a gente fala sobre o mesmo teto, nós estamos embaixo aí, ó, da atmosfera. Todo mundo no planeta Terra sobre o mesmo teto do qual está ocupando aí. A gente comentou muito esses dias em sala de aula sobre alguns lugares aí na China, no Japão, né? Que o pessoal já tem o costume muito de usar máscara, não pelo que está vivendo hoje, né? Nós estamos aí por causa dessa pandemia. Então, eles já têm esse costume, por quê? Por causa dos gases, né? Em suas cidades, em seu estado aí, e de ser um lugar de alta contaminação, justamente por causa das indústrias, das fábricas. Então, eles já têm o costume de utilizar máscara justamente pelo oxigênio mesmo aí, pelos gases, pela poluição do seu lugar. E aí é uma coisa que nós não queremos, né, gente? Mas independente se a gente quer ou não, o estrago, quando é feito, ele também atinge em todo. Então, pode ser que esses gases cheguem até nós um dia? Pode ser, se continuar dessa forma como está, né? Poderemos usar máscara aí eternamente. Por quê? Justamente por isso. Por essa falta de conscientização e está destruindo o meio ambiente por inteiro. O que nos falta é tomar consciência. Tudo que acontece no mundo, de um jeito ou de outro, atinge-nos, como já foi visto em textos anteriores. O que nos falta é tomar consciência de nossa responsabilidade. Vamos grifar isso aqui que é muito importante. E em seguida, agir pelo bem comum. Então, vou fazer isso não, porque é só um copo que eu vou jogar ali no lixo. Agora imagina todo mundo, uma população de 2 milhões de habitantes pensando a mesma coisa. Então, são 2 milhões de copos de uma vez. Então, tudo muda através do seu pensamento, do meu pensamento e em todo. Como diz, já ouviu aquele ditado, né? Tudo de bom assim, tudo que é responsável, tudo assim começa pela gente. Então, é justamente assim que tem que ser, tá? Todo gesto em favor da natureza contribui para a sua conservação e ajuda a melhorar a situação de grandes problemas, como tsunamis, tempestades de neve, falta de água, extinção de animais e vegetais, furacões, chuvas e enchentes. É difícil acreditar. Deixa-me só baixar aqui um pouquinho, tá? É difícil acreditar que uma pequena ação de jogar, por exemplo, eu fui com um copo descartável que foi o menor ainda, um palito de picolé no chão cause um problema tão grave. Realmente, não causa, mas milhares sim. Por isso, a preservação do meio ambiente tem que ser uma ação conjunta. Todos têm que fazer a sua parte, né? Então, você está disposto
ajudar nessa luta? Olha aqui para ver, tá vendo? Para vocês darem um observado, olhando aqui, ó. Isso daqui são lixos, né? Ó, vários tipos de lixos. Então, lixos produzidos por todos nós. E aí, o que acontece? Ah, professora, mas são só lixos. Entre esses lixos aqui também, existem tipos de animais, né? Que insetos aí, que fazem mal para a saúde também em um todo. E isso, quanto mais lixo é produzido em uma cidade, em um local, mais esse tipo de animais existem também, né? Mais corre o risco deles entrarem em nossa casa. Então, como eu disse, toda uma causa gera todo um problema, gera toda uma situação. Veja uma demonstração nesse pequeno slide aqui, ó. Aqui está o nosso planeta, tá bom? E aqui nós temos a camada de ozônio, né? Que é aquela que filtra, vamos dizer assim, o calor do Sol, evitando que os seus raios, né? Esses raios solares fortes cheguem até nós. Ah, olha aqui, ó. Na emissão, o normal seria assim, vem e volta. Com a emissão de gases, ó, tá vendo aqui? Mas na onde que tem terra, aqui é onde que tem o mar, tá vendo? Então vem e volta, porque aqui tem as águas. Aqui é onde que é a terra, que está emitindo muitos gases, ó, por causa do efeito estufa, o que acontece? Esses gases ficam aqui na atmosfera, acabando com a camada de ozônio, e ele vem bem forte, o calor, mas ele não volta, ele fica retido, esse calor aqui é impedido, por causa da camada aqui que foi criada, de sair, tá? Então ele fica aqui, ó, vamos dizer assim, no próprio planeta, indo e voltando, onde fica aquele calor insuportável, né? E onde também acaba prejudicando a respiração, tanto dos animais, quanto das pessoas e dos vegetais também. Isso daqui acontece justamente por causa da emissão de gases, tá? Gases de toda forma, tá? Então, nós temos aí fábricas, usinas, os carros também, que os gases são altamente prejudiciais também à saúde, ao meio ambiente, tá? Então, funciona dessa forma. Isso daqui é um efeito estufa, o aquecimento global, tá? Que a gente faz. Então, ele vai aquecer em um todo aqui no nosso planeta. Ele não faz o trajeto como deveria ser. O calor fica retido aqui, tá bom? Deixa eu ver se o próximo aqui é justamente sobre isso também. Vamos nessa atividade e eu já volto naquele outro, porque lá a gente vai falar sobre a sustentabilidade, tá bom? Então, vamos aqui na atividade para fazer hoje, tá bom? Combinado? Ó, número 1, observando a figura abaixo, faça a relação entre ela e o texto estudado nessa lição. Olha como está o planeta. Super aquecido, né? Observa aqui, ó, tá? Um termômetro, ó, no limite aqui. Então, nós estamos falando justamente sobre o aquecimento global. Então, você vai fazer uma relação entre essa figura e o texto, tá? É justamente explicando o que acontece, né? No nosso meio aí, tá? Número 2, ó, realize uma pesquisa e escreva o significado dos temas abaixo. Aquecimento global, efeito estufa. O aquecimento global, né, ele tem esse superaquecimento, como nós estudamos agora. O efeito estufa, ele é também proveniente do aquecimento global, que é aquele que eu falei para vocês, o efeito estufa. Sabe quando é uma estufa que a gente fala, que coloca como se fosse um forninho, que ele tivesse desligado? Não. Desligou ele tá quente. Aí você coloca lá algo lá, ele fica lá quentinho. Isso é uma estufa, né? Que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês, aquelas camadas lá dos gases, né? Que impedem o calor ir. Mas você vai pesquisar para escrever aí, tá bom? E sustentabilidade. Já eu vou mostrar aquele slide lá que eu ia mostrar para vocês, pra gente falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, tá? Número 3. Sabemos através de pesquisas o quanto o mundo está sendo ameaçado pelos descuidos dos próprios humanos. Mas como cidadãos precisamos agir. O mundo precisa de nossa ação ética e cidadã. Por quê? Não é o homem que está
danificando o mundo? E é justamente o homem que pode também reter tudo isso, né? Haver essa mudança. Diante das situações abaixo, busque soluções práticas ao seu alcance, ou seja, a sua parte de cidadão planetário. O que é um cidadão planetário? É aquele que cuida do planeta, tá? Que se preocupa com o planeta. Depois, apresente uma sugestão para as autoridades governamentais ambientalistas. Bom, o que você vai fazer? Como a gente disse aqui, primeiro você vai observar cada imagem e vai ter uma situação para... Opa, passou de uma vez. Para cada uma. Ó, tá vendo aqui? A gente tá vendo um pescador em um ambiente que havia, né, água aqui, havia possivelmente um rio e hoje não existe mais, tá bom? Está totalmente seco. Então, como colaborar para que isso não aconteça, tá? Tá bom, a gente tem que fazer assim, assim, assim para que isso não aconteça. E uma sugestão para as autoridades desse lugar. Como assim, professora, das autoridades? Porque assim, tem que ter mais rigor, não tem? Eu digo que o homem é muito livre, muito tranquilo para fazer o que quer, inclusive com a destruição da natureza. Então, você vai dar uma sugestão para as autoridades governamentais para agir contra as pessoas que fazem isso. O que eles devem fazer, né? Contra aqueles que danificam, contra a cidade que está prejudicando a natureza, tá bom? Um exemplo são algumas fábricas aí, e usinas mesmo, que vão e jogam dejetos em rios, né? Poluindo tudo. Justamente nesses casos, teria que ter uma autoridade mais forte, né? Uma solução, assim, para realmente punir essas empresas de uma forma bem severa para que isso não se repita, né? E não permaneça. Aqui agora, nós estamos falando, ó, sobre os pinguins aí perdendo o seu habitat, né? O gelo derretendo, né? Como colaborar? O que deve ser feito para que isso não aconteça? E uma sugestão das autoridades também cobrar, né? Tanto das cidades, dos países, dos estados, tá bom? Outra aqui, ó. Uma plantação em um lugar seco, tá vendo? Aqui a gente tá vendo um lugar árido, quase igual aqui como se fosse no Nordeste, né? E aí, plantando uma mudinha de planta aqui, né? De uma árvore. Então, como você colabora com isso, com essa atitude, tá? E uma sugestão para as autoridades. O que deveria ser feito? Né? Teria que plantar mais, ser obrigado a plantar mais árvores, né? A não desmatar. Quem desmatasse teria que plantar mais tantas árvores a mais naquele mesmo lugar, né? Então, assim, é uma sugestão para você quanto ao plantio e a preservação da natureza, tá? Nesse caso aqui, ó, olha para vocês verem. Isso daqui é uma fábrica, uma fábrica. Agora imagina onde que tem centenas dessa. Olha a emissão de gases aí na atmosfera, a quantidade, ok? Então, como colaborar para que isso não aconteça? E uma sugestão, caso fazendo que isso aconteça, o que as autoridades têm que fazer, tá bom? Agora vamos cantar não, né, gente? Porque para cantar, sou uma negação. Então, vamos ler aqui essa música, que é O Mundo, de Zé Cabaleiro, tá? O mundo é bem pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé à melanesa. Tem coreano, japonês e japonesa. O mundo é uma salada russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego da Zâmbia, tem nego de Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo está muito gripado. Açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo, caquinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal se eu te trato tão bem? Por que você me faz mal se eu só te faço bem? É como se fosse o planeta falando pro homem, tá?
O mundo é pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana, né? Tá repetindo aqui, tá? Aí aqui ele tá repetindo toda a estrofe novamente. Então vamos mais pro finalzinho, tá? O mundo caquinho de vidro tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o mundo que mente. O homem que mente. Aqui está falando, meninos, o mundo caquinho de vidro, porque assim, o mundo está no limite. Então, qualquer coisa, ele já está acabando, se destruindo, né? E tá cego do olho, não é o mundo, é as pessoas, né? Que fazem as coisas sem enxergar que aquilo prejudica a si próprio. E o surdo do ouvido é isso, que não escuta as instruções, né? Aqueles conselhos de que não pode fazer, que faz mal para ele mesmo, tá? É justamente sobre isso que fala aí essa estrofe. Por que você me trata tão mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Só não falamos as mesmas línguas. Então aqui você tem vários povos que você está vendo, tá? Everbody, filhos de God, né? Que é a mesma coisa. Todos nós somos filhos de Deus. Só não falamos as mesmas línguas. Só não falamos as mesmas línguas. Ou seja, todos nós vivemos no planeta, todos nós dependemos do planeta e todos nós precisamos falar a mesma língua, tá? Para que o mundo seja sustentável. Vamos ver um pouquinho sobre a sustentabilidade? A gente comenta muito sobre sustentabilidade. E às vezes muitos acham que a sustentabilidade é só ver você cuidar vamos dizer assim, da natureza, né? Mas a sustentabilidade, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele influi tudo, desde o nosso modo de vida, né? Até mesmo das grandes e altas indústrias aí, Objetivos. Então, aqui a gente tem 17 objetivos de sustentabilidade. Primeiro, erradicar a pobreza, né? Erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energias sustentáveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico, indústrias, inovação e infraestruturas, reduzir as desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, ação climática, proteger a vida marinha, proteger a vida terrestre, paz, justiça e instruções eficazes, parcerias para a implementação dos objetivos. A gente fala muito, aqui tem uma forma aqui que a gente está falando muito sobre da energia, né? Aqui, energias, né? E acessíveis, né? O que acontece? Hoje em dia todo mundo fala, tem uma energia solar, uma energia disso, energia daquilo. Porém, no Brasil, isso ainda é muito caro. Então, assim, muita gente quer esse tipo de energia, mas ainda é muito caro, né? Essa energia solar, tanto que ela é boa, não precisa ser produzida aí com água, com queima de gases, tudo isso. Seria uma energia, né, do calor do sol. Nós somos um país tropical, subtropical e tropical. Então, nós temos muito essa energia. E isso, infelizmente, é muito alto o custo. O preço é muito alto. E por isso que fala aí, energias sustentáveis e acessíveis. Então, a gente tinha que ter isso mais acessível, para que toda a população pudesse ter e usufruir, né? Evitando, claro, também o aquecimento global, né, meninos? Então, aí vocês viram alguns dos objetivos que fazem parte de toda a sustentabilidade. E aí, nós vamos continuar a nossa videoaula de ética, tá? Porém, como ela tá um pouquinho extensa, eu vou deixar vocês fazerem essa atividade e aí sim
nós vamos... Oh, coloquei errado aqui, né? Não é de ciências, não. A nossa próxima aula, desculpa aí, ó, vai ser sobre a extinção dos animais e dos vegetais, que é de ética ainda, tá? Não é ciências agora, não. Na próxima aula vai ser de ética. Combinado? Então, faça essa atividade que eu volto com mais um pouquinho de ética pra gente falar. Bom, até já!